Galerinha maravilhosa do meu coração, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos pro primeiro vídeo de hoje, desse domingo, porque eu não gravei, gente, pra vocês, porque eu tava passeando, cuidando da minha casinha, cuidando das minhas coisas, né? Então a gente precisa tirar um dia pra gente, né? Mas estou aqui de novo, estou aqui pra falar desse assunto, mas eu vou... porque vocês me mandam de comenta, de fala, é o desabafo do Ian, tá, gente? Mais um desabafo, tá? De novo, e de novo, e de novo. Mas assim, eu vou dar uma pausa, eu não vou fazer react, e talvez seja ali desse assunto, desse imbróglio, o último vídeo que eu faça, tá? Assim, dos dois ali... enfim, né? Porque isso vai acabar se estendendo, gente. Eu quero falar sobre outras coisas e eu não consigo tempo. Não vou fazer react, não. Vou comentar as coisas que o Ian disse aquilo que a gente já sabia, né? Que a ex é narcisista, tá, gente? Isso é nítido. Isso é claro ali até mesmo pelas características dela, pela forma como ela também lida com outras pessoas, não só com o ex, tá? Mas ela tem ali todas as características, todo o comportamento ali de uma pessoa narcisista mesmo, tá? Isso daí não é novidade. Eu vejo que vocês ficam espantados ali do Ian vir agora falar alguma coisa, hablar, né? Mas ele tá certo quando ele fala ali que ela também tá puxando, porque vira e mexe, ela grava uma story ali pra ele. Vira e mexe, ela responde alguma inscrita ali também falando dele, tá? Então se ela puxa... ela também tem que entender e saber que vai ter ali uma contra-resposta dele, no caso. E ele demorou muito, ele tava com isso entalado na garganta, gente. O Ian é santo? Nem um pouco. O Ian não é santo, ninguém é, nós não somos. Mas, como eu falo pra vocês, nessa situação, pra mim é uma situação complicada de resenhar, de falar, porque eu sou uma pessoa já contaminada pela ojeriza que eu tenho dela. Essa é a palavra, tá? É forte? É forte. Mas é uma palavra ali de uma pessoa que acompanhou Debbie ali de 2014, tanta coisa, sabe? Mas vamos lá, antes de qualquer coisa, peço que vocês deem like, hypem esse vídeo. Comentário eu nem preciso pedir, né? Que vocês, descem o cacete, tá bom? Então, o vídeo do Ian esclarecendo algumas coisas, né? Aí ele fala que a Debbie, né, fica puxando de lá a polêmica, né? Vira e mexe, ela comenta alguma coisa, ele me traiu, ele isso, ele aquilo, e ela já tem o esposo dela, na qual ela deveria respeitar, porque tem uma pessoa na vida dela, ela deveria esquecer o ex. Como o Ian aparentemente esqueceu ali, ela não toca no assunto, enfim. Eu vejo o Ian respeitando mais a Ruth, pelo menos aparentemente ali, pelo menos fora. Mas no PV ele é assim, eu vi vocês comentando aqui. O Ian no PV é assim, é assado, faz isso, faz aquilo, beleza, no privado, né? Vocês comentam aqui, todo mundo vê. Mas a Debbie ali faz pra todo mundo ver. Ela vira e mexe, ela volta nessa polêmica, então ela vai estar envolvida na polêmica. Já ele aparentemente tinha, né, deixado ela de lado, mas ela puxa. E ele comenta isso agora. Ele falou também que errou, né? Ele dizendo de 5 anos. Ele tá tão afastado da situação ali, da mente dele, que ele joga 5 anos e ele agora fala que errou. Porque tem 3 anos mesmo, né? Da separação, de toda essa situação que ele se envolveu ali com ela, tá? O Ian diz que não sente absolutamente mais nada por ela. Mas eu não sei de verdade, gente, se ela não sente mais nada pelo Ian, tá? Então ele falou que foram 3 anos de paulada, 3 anos ele aguentando ali firme as cacetadas. Ele admite que traiu sim, querendo ou não ele traiu, porque, bom, diz ele que fez lá o tal plano Cebolinha. Eu lembrei, vocês comentaram aqui que ele fez igual ao Zezé de Camargo, foi, gente? Que o Zezé de Camargo queria que a Zilu soubesse ali que ele estava com outra pessoa, ele queria
assumir ali a Graciele, é isso? Então ele fez um amigo mandar tudo dele com a Graciele, áudios ali, né? Eu nem sabia disso, gente, juro que eu não sabia, pra Zilu optar pela separação, porque o homem, gente, realmente o homem ele não separa, ele não, né? O homem não separa, o homem faz, o homem tem atitudes, o homem pisa para que a mulher decida pela separação. É sempre assim, tá? E a mulher pega e termina ali, não quer mais, e aí o cara, porque a maioria dos homens infelizmente não tem coragem de chegar, falar a verdade e ele mesmo fala, né, que ele queria se livrar dela, ele não conseguia, ele tinha que dar um choque de realidade nela ali, porque ele não conseguia que ela visse que ele não queria mais nada com ela. Faz sentido porque na primeira separação eu lembro bem que ele fez o vídeo, ele jogou o vídeo dizendo que os dois não caminhavam mais a mesma direção, não tinham os mesmos propósitos de vida, os dois não estavam se dando mais bem. Isso ele gravou o primeiro vídeo. Só que a Debbie tentou, na época, eu lembro bem, de todas as formas esconder isso. Ela não queria que isso aparecesse pra vocês. Ela não queria que vocês soubessem. Ela queria que todo mundo achasse que os dois estavam vivendo ainda ali um conto de fadas. Tanto que o primeiro vídeo do Ian foi um choque, foi uma bomba. Porque pra todo mundo eles viviam bem. Aí a Debbie veio nos vídeos, eu não queria que vocês soubessem. Quer dizer, ela omitia a verdade. Ela omitia a situação ali da separação e que eles já não estavam bem. Ele já estava 20 dias na casa da mãe dele, ela não queria que ninguém soubesse, porque o negócio ali da Debbie é essa omissão, é esse controle mesmo, tá, gente? Outra coisa que ele falou ali, quando a mulher é narcisista, a gente não consegue separar. O homem não consegue se separar ali. Eu não conseguia, eu tive que fazer, né? Tive que mostrar, ela teve que pegar para ela se decidir pela separação. E ela, com raiva, inicialmente se decidiu pela separação e tudo, mas a gente sabe que ainda assim ela pediu para ele ficar com ela e voltar com ela, porque ele aparecia lá nos vídeos no apartamento. Ela chamava por ele, ela chamava, gente. Tanto que ele aparecia de relance, ela, né, uma ou duas vezes ele tava lá, as pessoas notaram que quando o veterinário tava lá na segunda separação, vocês lembram disso? Acho que foi até nos vídeos da Gordinha, a Gordinha comentou muito sobre isso. E olha no vídeo tal que o Ian tá lá. E já era na segunda separação. Por quê? Porque ela se arrebentava pelo Ian. Tanto que ela tentou, ela falou, ela ameaçava se... A gente lembra disso. Então faz sentido, ele tá sendo congruente até aí. Eu não sei se na parte ali do plano Cebolinha ele está sendo verdadeiro. Não sei, gente, eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas aí também entra aquela coisa, né? Apesar que vocês falaram que é possível. Que mulher ali gostaria de receber coisas do Ian ali e mandar pra ele? Eu fico um pouco cética com relação a isso. Então só combinando mesmo alguma coisa. Ele disse que com o narcisista é tudo na base da pancada. Gente, eu fico pensando... O atual, né? Porque, gente, o narcisista, se for realmente, né? O caso dela, porque ela tem todas as características, tá, gente? Não dá pra amenizar aqui. Não dá pra a gente, vamos dizer assim, pegar leve. Não dá, gente. Olha essa mulher. Olha o jeito dela, tá? Então ele tinha que meter a pancada ali, ó, tô te traindo mesmo, ela vai pegar, ela vai ver, aí ela vai acordar. Mas eu penso que nem assim ela acordou, não. Não acordou. Outra coisa que ele falou ali, bastante interessante, isso aqui foi um conto. Ele deu a entender, né, que tinha um conto, uma pessoa parece que mandou pra ele, ou ele soube de uma situação. Não, gente, não. Esse tal conto aqui de uma amiga, de uma conhecida, isso aqui é a história dele. Isso é nítido, tá? Ele mentiu. Uma amiga, porque eu vi o vídeo uma vez só, tá? Uma amiga, eu sei de uma história, então, uma amiga que estava sofrendo na mão, uma conhecida do marido narcisista. Eu vou chegar lá com vocês, tá? Mas ele disse coisas ali que hoje a gente vê que acontece com o atual
dá raio de luz, né? O narcisista primeiro te afasta de pessoas. Olha, ele deve ter estudado sobre isso muito ali, pelo que ele passou. Eu acho que depois que ele entendeu que ele estava nas mãos de uma narcisista, de uma controladora, aí ele teve o choque também dele de realidade. Não é verdade? Então, a pessoa narcisista te afasta primeiro de pessoas não tão próximas, né? De familiares ali de segundo grau. Depois te afasta dos amigos e colegas. E depois te afasta da família. O que a gente vai comentar sobre isso? Isso é verdade. Verdade verdadeira. Olha a situação do atual agora. Coitado. O homem tinha que correr pelas colinas, mas ele tá ali atrelado a ela, porque ele não tem um trabalho. Ele não tem independência financeira, ele não tem uma moradia, ele não tem pra onde ir. Olha no que esse rapazinho, gente, esse senhor, né, se transformou. Eu sinto pena, gente, de verdade. É a minha opinião, sabe? Ele não deveria ter se deixado levar até chegar nesse ponto, porque o que ele tá passando agora é o que o outro passou. E talvez o outro esteja fazendo, o Ian, esteja fazendo esses vídeos para alertar. Cara, sai, acorda. O que você tá vivendo eu vivi, acorda. E sim, gente, eu acredito que os vídeos do Ian seja para alertar o Gerson. De todas as formas, também quando o homem ali depende da mulher, tem a mulher como aquela, vai Deus, ai meu Deus, é a Debbie Receitas, vai ser difícil ele acordar desse transe. Tudo que tá acontecendo agora, que vem o Ian falando, né, mostrando que viveu, o mozinho tá vivendo, e outros próximos viverão. Por quê? Porque ela, supostamente, ela é uma mulher extremamente narcisista. E o narcisista, gente, não tem cura. Não tem jeito. Ele não aceita, né? Ela não aceita, a mulher, o homem não aceita que é narcisista. Não há terapia para isso, tá? Não há medicamentos para isso. Não há nada que a psicologia possa fazer. Eles não aceitam, eles não procuram nem ajuda. Eu não sou, não sei o quê. Só olhar as características da pessoa ali, né? E ele falou, você fica numa bolha. Eu ficava ali numa bolha na qual eu era até boicotado de trabalhar, né? A minha caneta aqui tá falhando, gente. Então, ele falou que essa pessoa, né? Essa amiga dele, conhecida, sei lá, o marido controlava o celular, o marido controlava até de ir na padaria, o marido controlava de falar com amigos, controlava de falar com familiares. O marido tinha que estar do lado. Gente, essa é a história dele. Essa história é dele. Acho que ele ficou com vergonha, talvez, ali. Apesar que ele falou muita coisa, mas isso aqui, essa história aqui é dele. Olha o jeito dele falando ali, os pensamentos dele, ele colocando o olhar dele sempre ali pro sinestésico dele, porque ele relembra tudo aquilo que ele passou. E ele falando que era uma amiga. Que foi isso que eu entendi no vídeo dele quando eu tô vendo. Tá? Ele falou ainda, né, que a pessoa narcisista, né, eu te supro de tudo, eu vou cuidar de você de tudo, você não precisa pegar ônibus, metrô ali para trabalhar, não, o dinheiro é nosso, enfim. Isso tudo que ele viveu. Ele fala que foi uma amiga, ele junta uma história ali, mas não, gente. Toda essa história aqui é a história dele, tá? Ele falou da moça também, né, que está fazendo terapia. Quem tá fazendo terapia também? Ele fala que tá fazendo terapia online com, né, um amigo que é terapeuta até hoje. Por fim, ele fala, não é cuidado, é posse, não é carinho, é controle. Eu vou sustentar a casa, você não precisa trabalhar. E terminou como ele terminou ali, completamente sufocado, completamente exausto da situação, e aconteceu a separação. Todo mundo, a maioria das pessoas tinha os dois ali como casal modelo, né, gente, até então, né? E é verdade, ó. Eu vou ler aqui pra vocês. Ele falou de financeiro também, né? Porque no fim do relacionamento ali, ela controlava todo o financeiro, não deixando ele ter dinheiro, não deixando... Característica do narcisista ali, porque o narcisista, para te controlar, ele tira todo o seu financeiro, sua independência. Isso é terrível, gente. Olha,
o atual, me desculpem a palavra, mas definhando. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu preciso dar mais opinião? Não preciso. Tá, gente? Ó, uma pessoa, uma esposa com traços narcisistas pode apresentar algum desses comportamentos de forma frequente e persistente. Necessidade constante de admiração e elogios. Dificuldade em reconhecer erros ou pedir desculpas sinceras. A gente nunca viu essa mulher pedir desculpas sobre nada. Nem aquelas situações na qual ela pediu piques, não deu satisfação dos piques, depois foi comer na vivenda, passou a ficar em restaurantes, comprou carro, trocou todo o guarda-roupa do ex. Então, isso bloqueou todo mundo. As pessoas que perguntavam, ela deveria pedir desculpas para esse público. Vocês nunca viram ela admitir que errou, nunca, ninguém viu, porque ela é narcisista, porque ela não vai admitir os erros dela, tá, gente? Tendência a se colocar como vítima quando é confrontada, quando as pessoas falam do ex ali, ela já ameaça de processo. Eu que sofri, eu que... Vocês veem, vocês leem, né? Falta de empatia pelos sentimentos do parceiro. Quando eu vejo ela pôr vídeos ali do mozinho gemendo de dor, ele no banheiro, ele urrando, pelo amor de Deus. Necessidade de controlar situações, decisões e a pessoa. Ciúmes excessivo ou sentimento de posse. Manipulação emocional, incluindo culpa, chantagem emocional ou silêncio punitivo. Desvalorização do parceiro, alternando críticas e elogios conforme sua conveniência. Sentimento de superioridade ou de que merece tratamento especial. Claro, quem detém o financeiro quer ficar por cima de tudo. Dificuldades em aceitar críticas, reagindo com raiva, desprezo ou ataques pessoais. Tá, gente? Então, não preciso dizer mais nada. Não preciso... A pessoa não vai mudar. Ela não muda porque ela não enxerga erros nela. Vê que nem a amiga Danda lá conseguiu. Não aguentou. Não tem como, gente. Você não tem como ter um relacionamento saudável com uma pessoa que é ali supostamente, né, narcisista. E é isso. Claro que o Ian não é santo. Tem os defeitos dele como todo mundo, mas dentro desse, tô falando dessa bolha, relacionamento ali, os dois, né, Deb e Ian, ele foi uma vítima. Ele foi uma vítima, tá? Aí hoje, mas ele não para em emprego nenhum. Pois é, mas um homem de 52 anos, como, né, é o Ian ali, a essa altura do campeonato, tudo fica muito mais difícil para ele, né, gente? Os empregos mais difíceis ali. Eu espero que ele se dê bem agora nesse, né, que ele tá com vendas. Parece que é vendas. Eu não entendi direito, gente. Corretor, é isso? E que ele faça, né, a vida dele, pelo menos com relação a pagar o INSS, para que ele consiga uma aposentadoria. Do jeito que ele ia, nem uma aposentadoria ele ia ter direito. Mas agora trabalhando, tomara que, né, pague o INSS dele e é isso. Antes tarde do que nunca. Mas eu peço desculpas para vocês com relação a tudo, porque eu confesso que eu sou uma pessoa contaminada pelo que de negativo eu sinto por ela. É isso, tá? Quando a gente lembra dela batendo o joelho no chão para comemorar ali, agradecendo a Deus pela queda da gordinha, o Mylon, foi o Mylon? Mylon, né? Agonizando no chão ali, ela falou que ele passou uma noite inteira agonizando, aí eu lembro do mozinho agonizando também. Vocês estão entendendo? Agora, eu fiz o react dela ali também, tratorando em cima das pessoas, uma pessoa precisando, necessitando de ajuda, necessitando de doações, pedindo doações e ainda sendo arrogante, soberba, arredia, ignorante com as pessoas, com as inscritas. Ai, gente, não, tá? Não dá. Então, como eu disse pra vocês, eu já sou uma pessoa contaminada pelo que de negativo eu sinto ali por ela.
sabe? Por tudo que ela já fez, por tudo que ela já aprontou e continua aprontando. Ainda quer ter razão, porque ela não enxerga os problemas dela, o erro dela, os erros. Porque pelo menos a gente tem que enxergar, gente, eu errei. Ou família, ou povo, a partir do momento que a pessoa está aqui na plataforma, é uma pessoa pública, por que não, né, gente? Olha, eu errei na época, eu não pedi desculpas, eu não dei conta, não falei dos piques, eu bloqueei. Gente, essa mulher deve ter o quê? Umas 5 mil pessoas bloqueadas ali. E pessoas que ajudaram ela. Vocês viram que ela falou nesses últimos dias? Eu vou lá no extrato de 3 anos atrás. Quem me ajudou 3 anos atrás, eu vou colocar agora no meu Whats, no meu Insta, né? Eu vou ver lá, gente, tudo na esperança de conseguir essas pessoas de novo. Sabe? Se blindem, pelo amor de Deus, já ficou muito longo. Esse vídeo já ficou muito longo, vou parando por aqui, tá? Então tá aí o desabafo do Ian, o malvado. Se ele vir fazer outro desabafo, eu não vou fazer vídeo não. Chega, já deu. Beijo no coração dessa galera maravilhosa. Até a próxima, se ele quiser, galera. Tchau.